a ideia de uma sociedade por trás de toda a ordem, invocar a ideia de que relações sociais são relações constitutivas de como as coisas são, ou seja, dito de outra maneira, invocar a ideia de que a coexistência é crucial para a existência ser do jeito que ela em certo sentido, se interessar pela ideia de espontaneidade, pela ideia de que é a partir da fricção, da confluência, da conflagração entre partes, ingredientes do que existe junto, que as coisas tomam a forma que elas tomam. Nesse contraste, nesse tipo de coisa que interessa a monadologia em geral, e aqui eu estou pensando em Leibniz, mas também em Tarde, também em Whitehead, nesse tipo de coisa que interessa a explicação monadológica, e o Tarde deixa claro como essa é uma explicação essencialmente sociológica no sentido amplo, no sentido de que os componentes de uma sociedade formam são aquilo que em última instância formam aquilo que existe. A existência é composta por sociedade, ela não teria as características, aquilo que existe não teria as características que tem se não tivesse uma estrutura social subjacente. Aquilo que interessa a monadologia é precisamente essa ideia de que há uma espécie de espontaneidade social, por falta de uma palavra melhor, que determina como as coisas são. A gente pode contrastar, e aqui eu tô pensando num texto de um filósofo do século XIX chamado Charles Sanders Peirce, em que ele chama a doutrina do necessitarianismo examinada. E aqui ele contrapõe três teses, né, que eu acho que seriam bem interessantes a gente ter em mente nesse contexto, porque eu acho que as três, em certo sentido, elas dialogam com a monadologia em geral. Primeiro, ele fala assim: olha, existe essa doutrina, que é a doutrina do necessitarianismo. Essa doutrina é uma doutrina que diz o seguinte: tudo foi feito num instante, por necessidade. Né? Então, o necessitarianismo é uma espécie de determinismo, mas, como a gente viu nos últimos encontros, o determinismo ele pode, e essa é a grande sacada do Leibniz, o determinismo ele pode estar conectado com uma contingência. Ou seja, é determinado de uma certa maneira, mas é determinado desde o começo. Mas é determinado desde o começo contingentemente. Então Deus escolheu entre os muitos possíveis aquele que lhe pareceu o melhor, fazendo uma escolha sumamente sábia, mas subamente livre. Então, portanto, há aí essa resposta que o Leibniz gostava de dar quando acusavam ele de espinosismo, quando acusavam ele em certo sentido de, digamos, de necessitarianismo, porque essa era uma das tonalidades da acusação de espinosismo que os seus detratores, como o Arnaud e o Pierre Bella, traziam. Quando acusavam ele disso, ele dizia assim: não, mas eu estou dizendo que as coisas não são contingentes, as coisas não são necessárias, elas poderiam ser de outra maneira, porque há outros mundos possíveis. Deus poderia ter escolhido outro mundo possível, mas ele escolhe todos. Ele escolhe todo. Ele escolhe no atacado. Ele não faz escolhas no varejo. Ele não escolhe aquela pessoa ali que vai pecar, aquela ali que não, escolhe o conjunto. Bom, e aí a gente tem esse elemento social já crucial.
Não é uma sociedade homogênea, é uma sociedade heterogênea, é uma sociedade de sociedades, o Tarde vai desempacotar, né? Mas essa heterogeneidade, ela de alguma maneira se compõe, ela de alguma maneira se articula. Bom, voltando ao velho Peirce. Então Peirce diz, o necessitarianismo, portanto, ele é diferente da doutrina de Leibniz, porque o necessitarianismo ele é, digamos assim, um ponto de partida que diz, olha, na verdade a gente pode começar dizendo assim, olha, necessitarianismo, ou seja, a ideia de que as coisas existem, elas foram criadas, acho que o Peirce coloca mais ou menos assim, as coisas foram criadas de uma vez por todas. Só existe um criador. O necessarianismo é uma espécie de criacionismo bíblico, né, numa certa leitura. A Bíblia provavelmente complica um pouco as coisas, porque, como Leibniz sabe muito bem, tenta conciliar a ideia da criação com a ideia do livre-arbítrio, que é uma ideia que tem a ver com contingência, como vocês já podem perceber claramente. A ideia do livre-arbítrio tem a ver com a ideia de que existe uma possibilidade de escolha, que as coisas não estão, digamos assim, determinadas por necessidade. Mas aí o livre-arbítrio pode ser entendido como contraposição à necessidade, mas também como contraposição à determinação. E é isso que Leibniz também ensina a gente. Né? Ele vai dizer assim, claro que nós temos livre-arbítrio, as coisas não são necessárias. Né? Agora, claro que Deus sabe o que a gente vai escolher, mas a gente não sabe. Né? A determinação ela não impede o livre-arbítrio. Bom, voltando, então, necessitarianismo seria então esse criacionismo de uma vez só. Esse criacionismo sem compromisso. Houve um instante inaugural, um único começo, e desse único começo tudo se segue. Ao necessitarianismo, o Peirce ele contrapõe, a princípio, uma primeira ideia, né, que é a ideia que ele associa a Epicuro, é uma ideia que ele deplora tanto quanto o necessitarianismo, é uma ideia que ele associa a Epicuro, é uma ideia que também Leibniz deplora, né, a ideia do, vamos dizer assim, para falar de um jeito bem rápido para começar, a ideia do acaso. Né? E essa ideia ela aparece em Epicuro na forma do que o Epicuro chama de klinamen, ou plural klinamina. Isso é o que é klinamina? Desvio. Né? Então o que é as paradas? Assim, todas as coisas têm uma órbita necessária, uma órbita dos corpos. Só que todas essas órbitas, e as órbitas eram muito importantes para essa doutrina, as órbitas, né, elas não criam novidade nenhuma, e esse é o ponto. Para alguma novidade surgir, é preciso que aquele objeto que está numa órbita eventualmente saia da sua órbita, do seu caminho, da sua trajetória estabelecida, pré-estabelecida, né, para fazer uma espécie de voltinha, para fazer uma espécie de rolê. Você sai do seu trânsito normal para fazer esse rolê. Essa voltinha é esse desvio da órbita. Então a órbita que era assim, não sei se esse processo aqui com o dedo está didático em algum sentido, a órbita que era assim, muda no sentido de que há uma voltinha. Eita, piorou. Há uma voltinha, e da voltinha para cá, que eu estava indo para cá, não para lá. Pronto. Então, tá? Então é essa voltinha. Essa voltinha é a Klinamen, né? Então, e é por isso que é a novidade. Então,
Então há um elemento casual, um elemento que não obedece a razão alguma a essa ideia. O desvio é simplesmente um desvio, é simplesmente algo fora de qualquer ordem, fora de qualquer razão, fora de qualquer possibilidade de explicação, porque o novo é inexplicável. É essa a ideia, o novo é inexplicável. E o Peirce, como Leibniz, vai dizer assim, olha, não, essa ideia é muito ruim, porque a gente perde logo de a possibilidade de explicar o novo. E o novo, e a gente talvez com sorte vai voltar a essa ideia do novo, porque essa ideia do novo é muito interessante, é muito importante para o Whitehead. O Whitehead quer conceber um mundo em que há novidade. Né? Assim, Whitehead, ele vai dizer assim, eu preciso deixar claro que o que me interessa é uma monodologia que não transforme o mundo em uma totalidade absoluta, estéril. Estéril significa sem novidades. É preciso que a gente entenda que o mundo não é isso. O mundo há essa novidade e essa novidade precisa ser explicada no sentido de que a gente tem que dizer alguma coisa sobre essa novidade, não que ela surge do nada. Em certo sentido, o que o Whitehead vai fazer é começar com essa novidade, e não com a necessidade. Ele vai dizer assim, olha, na verdade, se a gente começa com a novidade se torna... tem uma dignidade do ponto de partida, porque o necessitarismo, ele diz assim, tem as novidades inexplicadas, todas as novidades são inexplicadas, e pronto, enfim, né? Se há desvios, né, para acomodar a novidade dentro do necessitarismo, há essa ideia do desvio, né? A ideia do desvio é uma tentativa de dizer assim, a órbita é uma necessidade, só que a necessidade não tem novidade, porque a única criação foi feita lá no início, mas a única criação também é uma coisa que fica inexplicada. Então é como se nessa cercania você tivesse simplesmente um monte de fenômenos que surgem sem razão, ainda que o prosseguimento seja explicável. Ainda que o prosseguimento seja explicável, o comando não é. O comando é, digamos, soberano, e isso é uma outra questão que a gente talvez vá explorar mais adiante, né? Mas essa soberania é entendida, veja bem, e aí soberania e espontaneidade, realmente a ressonância de uma palavra na outra é proposital. A soberania seria entendida aqui simplesmente como um desvio da norma, né? Enquanto que a ideia da espontaneidade, daquilo que é espontâneo, que vem de mim, é a ideia de que não é alguma coisa que desvia de uma norma, é alguma coisa que eu mesmo normatizo, eu mesmo coloco para mim a norma, eu mesmo estipulo as razões. É aquilo que a gente chama de autonomia ou autodeterminação. Né? Não é uma falta de determinação, mas é uma determinação feita por mim mesmo, eu mesmo que determino. Então essa ideia de liberdade que contrasta com isso é uma ideia justamente que vai ser central para a monadologia, para essa ideia mesma de realidade como sociedade ou sociedade de sociedades. Bem, então o Peirce prossegue dizendo, olha, na verdade assim não dá, né? Ou seja, com anomia, ou seja, com Klineman, não dá. A gente tem que, porque isso também é deplorável no sentido de que a gente não explica nada e tal. E aí ele contrapõe a essas duas ideias a ideia de uma espontaneidade do mundo. Então essa ideia ela vai dizer, olha, na verdade as coisas acontecem justamente porque uma coisa fricciona com a outra. É a partir da coexistência que a gente consegue dar razões para as coisas. E as razões, é como se elas surgissem, é como se a razão
para as coisas surgisse de micro-razões, de razões infinitesimais que fazem com que cada coisa tenha lugar. E essas razões são razões múltiplas, são razões diferentes, são razões que conflagram, são razões que se combatem entre si, né? Então essa ideia é a ideia de uma espécie de universo de microdiferenças. E esse universo de microdiferenças em que cada uma tem uma espécie de objetivo. E esse é um ponto importante que em certo sentido está inaugurado por Leibniz, né? E eu volto a isso daqui a pouco. Mas que ou seja, cada uma tem o seu objetivo, ou seja, é uma unidade subjetiva. E é muito importante a gente entender esse elemento, ou seja, para a gente construir a monadologia, a gente precisa desses dois elementos, né? Um elemento que tem a ver com a multiplicidade que forma uma sociedade e com a ideia de subjetividade. A gente já falou sobre isso nos encontros passados, mas a subjetividade é justamente esse elemento que permite que você tenha um sujeito no sentido de alguma coisa que representa as coisas, portanto que tem crenças, né, e que intenciona a partir dessa representação, ou seja, se vocês quiserem, desejos, né? Então essa estrutura de apercepção, essa estrutura perceptiva e ao mesmo tempo de apetite, né? Ou seja, o apetite e a percepção, elas formam o sujeito. E em certo sentido, sem essa ideia de sujeito como uma espécie de ponto de partida, e depois eu queria até voltar a uma frase que eu vou já citar aqui do Whitehead, que condensa muita coisa. Ele diz assim: cada unidade, a unidade ele chama de entidade atual, não sei se isso está claro, eu posso falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Cada entidade atual é um locus para o universo, ou seja, cada entidade atual é uma espécie de endereço onde o universo acontece. Então essa ideia de subjetividade, ela é central para a gente conceber essa ideia de monadologia. Então quando alguém vai dizer assim, não, mas o Tardius não está falando tanto aí de sociedade das estrelas, sociedade das moléculas, sociedade dos vírus. Sim, claro, isso quer dizer que os vírus são sujeitos, isso quer dizer que você projeta, e esse é um princípio muito importante da monadologia, você projeta na unidade, e por isso a gente pode falar de espontaneidade ou de soberania, no sentido que eu estava falando há pouco. Você projeta na unidade a forma do sujeito. Então, esse passo que Leibniz dá é um passo que Whitehead vai considerar muito, muito importante, que para Tarde é também um ponto de partida, que é considerar o sujeito cartesiano, ou seja, essa ideia de um sujeito, digamos assim, alguma coisa que tem um isolamento, se destaca do resto das coisas, no sentido de que pode ser o lugar de todo o resto, o endereço de todo o resto, né? Ou seja, um sujeito que pode representar todo mundo, né? E essa representação é uma representação que não é uma consequência do resto do mundo, não está determinado pelo resto do mundo, ou melhor dizendo, não é necessária dado o resto do mundo.
essa ideia desse sujeito cartesiano é o ponto de partida, desse sujeito que é capaz de representar as coisas e é capaz de ter apetite sobre as coisas. Então, é aí que você pode começar a pensar na espontaneidade nesse sentido, né? No sentido de que você tem uma sociedade de razões, de micro-razões. Essas razões elas se negociam de alguma maneira, elas se articulam a partir da ideia de que elas não existem solitariamente, elas coexistem. A coexistência é uma parte é de alguma maneira alguma coisa que está na subjetividade. Para Leibniz, como a gente viu, as demais mônadas elas estão prefiguradas, e tudo que as demais mônadas vão fazer, elas estão prefiguradas dentro de uma mônada. Então é uma subjetividade que é ciente de todas as demais. E ela é ciente e ela se orienta, já se pré-orienta a partir do que as outras vão fazer. A imagem, lembra, né? A imagem do relógio perfeito, da linha de um programa de computador. Essa ideia é herdada por Tarde, por Whitehead, né? Mas tomada de uma maneira diferente. Ou seja, não é que eu preciso saber de antemão o que as outras vão fazer, mas eu preciso negociar com as outras. Eu preciso dessa negociação o tempo todo. Então é como se a subjetividade fosse uma espécie de abertura aos outros, às demais subjetividades, né? Portanto, essa coexistência, o endereço do universo, mas ao mesmo tempo fosse uma intenção com respeito a isso. E aí que surgem surge aquilo que eu estava chamando de micro-razões, né? Ou seja, as razões de cada coisa. Então, por exemplo, contra a esquilinamina, tem uma discussão que é muito interessante que o Leibniz faz, que é uma discussão que um pouco revela um pouco sobre a metodologia, que é a seguinte: o que eu quero dizer é o seguinte: por causa do apetite, por causa da representação, as coisas, os sujeitos não atuam por acaso, eles não atuam por desvio, eles não atuam sem razão, eles atuam movidos por uma razão que faça sentido para eles. É um mundo de micro-razões. A ordem surge de micro-razões. A ordem surge de uma sociedade em que cada um dos elementos tem uma espécie de intenção no todo, naquele caldo todo. Mas olha que eu ia dizer o seguinte: a turma fala assim, a turma fala do burro de Buridan. A história é a seguinte: você tem um burro, o burro e veja que interessante, o burro, ele a formulação da coisa tem, o burro ele só age por razões, né? Ele segue, o burro é um seguidor. Essa é a ideia do burro ser burro, né? Do animal burro ser burro, porque ele segue. E atuar por razões, em certo sentido, seria um segmento, né? Então você teria, num universo de micro-razões, de sociedade de micro-razões, você teria cada uma dessas unidades seria uma espécie de seguidor. Agora, esse segmento ele vai esbarrar um com o outro. É diferente da história da esquilinamina. Não tem um rolezinho, um desviozinho. Cadê a câmera? Um desviozinho que o objeto faz de sua órbita. Ele está no seu caminho, ele fricciona com outros. Tá? Então o burro segue, beleza. Então aí você diz assim, então o burro está aí a 1 metro, a 3 metros de distância exatos. Experimento mental. À esquerda eu coloco uma comidinha incrível para ele. A 3 metros de distância à direita eu coloco a mesma comidinha igualmente incrível para ele. E o burro
não tem razão nem para ir para um lado nem para o outro, porque elas são razões absolutamente equivalentes. E aí a questão o ponto o burro morre de fome. O burro morre de fome porque justamente esse é o burro de Buridan. O burro morre de fome porque ele não tem como escolher entre as duas. Então ele fica paralisado. Pode parecer estranho, mas veja bem, sistemas autônomos, sistemas artificiais autônomos, muitas vezes se encontram em situações como essa, situações de paralisia, porque a tomada de decisão ela é feita por certos princípios, os princípios indicam tanto um lado quanto o outro. E aí, qual dos dois você vai decidir? Não tem como decidir. Alguém poderia dizer assim, bom, essa é uma boa hora para você adicionar uma clinamina. Aí você não vai simplesmente seguir. Aí você vai fazer um desvio. E a insinuação é que o burro não faz esse desvio porque ele é burro. Segue, simplesmente segue. E o desvio seria uma espécie de, vamos lá, de começo. Seria uma espécie de início. E o burro não inicia, o burro simplesmente segue. O burro é um continuador. Leibniz fica furioso com esse tipo de história e diz assim, olha, na verdade, primeiro isso não acontece, né? Por quê? Porque ele acha que sim, ele acha que cada coisa segue a sua razão, e se não seguisse não seria livre. Que liberdade é essa em que você faz uma coisa aleatória, né? Isso é uma anomia, isso não é determinar a si mesmo as suas próprias leis. Essa autodeterminação é que gera a liberdade. Então Leibniz vai dizer, olha, na verdade o burro, na verdade não acontece coisas assim, porque nunca é igualzinho. O burro sempre vai dizer, não, veja bem, aquela comidinha ali da direita está um pouquinho melhor, e lá vou eu. Então ele diz, isso não acontece, né? Isso não acontece porque ele interessa muito a ele os detalhes, o infinitesimal, o mínimo. O mínimo é muito, muito importante. O mínimo é que vai fazer a diferença. É o mínimo que justamente faz a diferença. O Deleuze, no livro dele sobre Leibniz, chama A Dobra Leibniz Barroco, ele diz o seguinte, esse é um exemplo muito interessante. Ele diz assim, olha, vamos supor que eu estou trabalhando, estudando aqui diante da minha janela e de repente o contexto não é um contexto de pandemia, e ele diz, então eu tenho que decidir uma coisa. Mais tarde eu vou seguir estudando, trabalhando, fazendo minhas paradinhas aqui, ou vou sair para tomar um trago, né? Então essa decisão tem que tomar, né? Eu não sei ainda o que é. E aí a questão o que vai decidir? Esse é o ponto, é assim que ele explica esse elemento da micro-razão. O que vai decidir se eu vou seguir fazendo o que eu estou fazendo ou sair para tomar um trago? A decisão é um infinitesimal, é uma coisa muito pequena que a gente pode representar da seguinte maneira: pode ser uma coisa que talvez não é nem sequer alguma coisa que eu saiba, ou seja, alguma coisa pode me fazer decidir e eu já nem sei mais o que me fez decidir. De repente, agora de repente me deu vontade de ir no boteco tomar um trago. E você já nem sabe mais o que é. Mas são, às vezes, por exemplo, micropercepções. Você abre um pouco mais a janela, vem um cheiro de vinho, esse é o exemplo dele, vem um cheiro de vinho, aí você, esse cheiro de vinho, já muda tudo. Ou você lê uma linha no trabalho que você está fazendo, você está, por exemplo, sei lá, lendo tarde, aí você lê uma linha do livro que você está lendo, por exemplo, temos, infelizmente, uma tendência inexplicável a imaginar o homogêneo, imaginar como homogêneo tudo aquilo que ignoramos. Aí você fala, que interessante, imaginar como homogêneo tudo aquilo que ignoramos. Ou seja, há diferenças subreptícias por todo lado. Você
projeta a diferença ao infinito, ao infinitesimal, ao infinitamente pequeno. Isso muda tudo. Ou seja, você diz assim, isso aqui eu não sei como é que era ser tudo igual. Ou seja, tipo assim, os chineses são todos iguais. Exemplo bom, tardiano em espírito, né? Ou por exemplo, os vírus, mas vira isso aí, não, um universo enorme dos vírus, né? Esse vírus, o coronavírus, ele é todo igual. Não, tem aí um monte de diferenças que são importantes. Essas micro diferenças, essas micro razões que fazem a coisa. Então você lê uma frase dessa e fala assim, que interessante, isso que não vou sair para eu trago, não, vou seguir lendo Tarde, porque Tarde está muito interessante, por exemplo. Ou escrevendo sobre Tarde, porque Tarde é muito interessante, ou escrevendo essa parada, porque essa parada é muito. Assim vai, né? Então, o que é que faz a diferença, entende? Às vezes é um frisson que você tem. Às vezes é um rápido impulso que você tem. E que você às vezes nem nota. Ou nem nota que tem esse potencial diferenciador, mas é aquilo que faz a diferença. Então, é por isso que o Leibniz vai dizer, na verdade é isso mesmo. Ou seja, o burro ele vai tomar um caminho ou vai tomar o outro, porque tem alguma razão para ele tomar um caminho ou tomar outro. Entende? E lembra, né? Do burro a gente passa para Deus rapidamente, porque Deus, que é supostamente um começador, ele tem uma razão para escolher um mundo ou outro. Ele não escolhe um mundo à toa. Deus é sumamente livre. Isso quer dizer que ele age aleatoriamente? Não. Ele age por razões. Agora, agir por razões tem a ver com isso. Isso em Leibniz é muito interessante. A razão ela não é universal. A razão ela tem a ver com aquilo que pega em você. Porque mesmo Deus sumamente sábio, a razão não compele ele. A razão, ele é livre porque ele age de acordo com as suas razões. E aí você tem a razão digamos assim, para falar de um jeito bem esquemático, a razão de A, a razão de B, a razão de C, e o produto ele não vai ser uma emergência do nada. Ele vai ser uma espécie de soma vetorial dessas três razões. Percebe? Então a sociedade é uma espécie de multissubjetividade, então portanto de multirrazões ou multiperspectivas. Então, o que o Tarde está fazendo, invocando Leibniz, é justamente dizendo, olha, vamos explicar as coisas sociais, humanas e não humanas, em termos dessa fricção, dessa conflagração, dessa confederação, será que é a palavra melhor, dessa aglomeração de perspectivas, de subjetividades, de razões, né? Então é claro que para fazer isso a gente não precisa endossar a ideia leibniziana de que há uma espécie de harmonia já estabelecida. A gente está falando sobre isso nos últimos encontros, né? A gente não precisa endossar a ideia de que há uma harmonia pré-estabelecida entre essas razões, que as razões já estão informadas das outras, né? Eu estava falando em termos de 3 momentos e também em termos de clausura, né? A clausura é muito interessante, porque a clausura ela indica como, em certo sentido, a mônada leibniziana ela ainda é uma mônada uma mônada muito próxima da ideia de um sujeito cartesiano, que é um sujeito que atua como uma espécie de variável independente. Ou seja, o que passa na cabeça do sujeito, digamos, não tem nada a ver com o que acontece no resto do mundo. Ele pode estar completamente desligado. Agora, em Leibniz, ele não está desligado pela sua própria estrutura de composição, mas ele está enclausurado. Né? Ele está enclausurado. Ele é o endereço do universo todo, mas ele está enclausurado. Ele é um
sujeito que representa, mas ele está enclausurado. É o sujeito que faz uma representação do mundo inteiro, mas ele está enclausurado em si mesmo. Então esse enclausuramento, ele é em certo sentido uma rebarba desse sujeito cartesiano, que é um sujeito isolado no sentido de que ele não é afetado pelo resto do mundo, pelas outras substâncias, como a gente estava dizendo, né? pela substância em particular, pela extensão, pelos corpos. Bom, então essa ideia de um sujeito é uma ideia central. Agora, uma coisa importante é que esses sujeitos são começadores locais, e esses começadores locais que vão dar origem a um aglomerado social. Né? Então, esses começadores locais, eles não, se eles tivessem cada um deles atendendo a mesma coisa, se não houvesse diferença, não haveria sociedade surgindo daí. Não haveria uma realidade que é fincada na coexistência surgida daí. Né? Justamente porque há essa diferença de razões de sujeitos é que a sociedade vai ter a forma que vai ter essa forma pautada na heterogeneidade. E é por isso que o Tarde diz: existir é diferir. O que é existir é diferir? Existir é diferir na boca do Tarde. É o seguinte: cada uma das coisas que existem, cada uma dessas mônadas, dessas unidades, é uma diferença com respeito aos demais. Então você pode pensar em termos diferenciais. Né? É o que faz a diferença. A existência de alguma coisa, um novo começo, é o que faz a diferença. É o que faz é o que faz a contribuição específica de uma mônada qualquer numa sociedade que é ela mesma uma heterogeneidade. A maneira como Whitehead pensa a relação entre existência e coexistência é moldada nesses parâmetros que a gente estava comentando, ou seja, o parâmetro leibniziano, o parâmetro de Tarde, né? O Latour tem um comentário num texto de uns 6, 7 anos atrás, em que ele diz assim: olha, as ciências sociais também tiveram seu Whitehead, e esse Whitehead é Tarde. No sentido de que o Whitehead é um físico, enfim, é um matemático na origem, né, que se interessou por física, se interessou por cosmologia e acabou tendo essa liberdade de filosofar nos anos 20 do século passado, quando ele foi para os Estados Unidos, sendo um matemático de Cambridge. Bom, enfim, e ele, então, filosoficamente, sim, está nesse universo leibniziano, mas o grande herói dele é Descartes, como, em certo sentido, é um grande herói, um grande divisor de águas para Leibniz também. Mas, veja bem, ele, o que ele... E aqui eu queria comentar uma frase do Processo de Realidade, que está na página, não sei em que página que está na tradução, mas nessa versão, que é a versão... Esse livro é um livro que tem uma história muito complicada, porque ele foi editado e depois editado algumas vezes, porque tem várias frases que saíram incompreensíveis na primeira edição.
Mas enfim, essa é uma espécie de edição standard de 78/85, né? Ou seja, muito depois da morte do Whitehead, e é a edição que mais ou menos hoje, nesse momento em que Whitehead é mais popular do que, digamos, logo depois da morte dele, há 70 anos atrás. É uma versão que se tornou mais ou menos standard nesse momento em que o Whitehead é mais popular do que na morte dele. Enfim, tem inspirado alguns projetos filosóficos interessantes nos últimos anos. A gente pode comentar um pouco sobre isso na sequência. A frase é a seguinte: e aí tem vários elementos, né? A filosofia do organismo é como ele chama o rolê dele, a filosofia do organismo. Muitas vezes as pessoas chamam de filosofia do processo, mas o nome que ele mesmo dá ao seu sistema é a filosofia do organismo. Estende a subjetividade, o subjetivismo cartesiano, afirmando que o sujeito é a base de toda a atualidade. Então ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo que a atualidade é a subjetividade no sentido cartesiano. Ou seja, a história que ele conta é a seguinte: Descartes fez uma grande descoberta. A descoberta que ele fez foi desse sujeito que existe no seu pensamento e que representa o mundo. Descartes inventou o sujeito da representação, o sujeito que representa. Essa invenção é incrível, e era para mudar completamente a maneira como a gente pensa nas coisas que realmente existem na atualidade. No entanto, Descartes acabou sendo menos radical do que ele deveria ser, por ele ser justamente fiel a essa ideia de ousia. Tá? É interessante que a gente já falou bastante sobre ousia em contraposição ao fármaco, não sei se lembra, né? Que a gente estava um pouco nessa narrativa. A ousia, que é a substância, a presença, ou seja, essa ideia daquilo que persiste por si mesmo, o Whitehead diz, o Descartes, ele ficou seduzido por essa ideia de substância, essa ideia clássica, no sentido dessa ideia grega, essa ideia aristotélica de ousia. E aí ele termina por dizer que, enfim, há uma substância, entre outras, que é a substância do cogito, a substância daquilo que pensa, da subjetividade. A subjetividade é uma entre outras. E aí ele cria, portanto, essa bifurcação entre o sujeito da experiência e o objeto da experiência. E essa bifurcação é justamente aquilo que é o pior dos legados de Descartes, que vem ao lado, segundo Whitehead, do melhor dos legados de Descartes, que é justamente a descoberta ou a postulação desse sujeito, né, desse sujeito da representação. Então, beleza. Então você tem o heroísmo e a vilania do Descartes. Mas justamente, então, o que era preciso ter feito? Era preciso ter separado o joio do trigo, que significa dizer, era preciso ter feito um pouco de... Era preciso ter considerado o sujeito da representação não como uma substância entre outras, né, mas nem sequer como uma substância, mas como a base mesmo de toda a atualidade. Whitehead introduz um tipo de raciocínio, que é um tipo de raciocínio que, em certo sentido, não é tão estranho já a Leibniz, né? E em certo sentido, também muito pouco estranho a Tarde, que é o que ele chama de especulação. O voo especulativo, ele parte das coisas que você conhece ou experimenta, e como se fosse ele diz assim, uma pista de decolagem. E a pista de decolagem é boa se você consegue voar alto.
e ver muitas coisas. Então a especulação ela é boa porque ela consegue fazer com que você veja muitas coisas a partir daquilo que você já conhece ou já percebe. Então a especulação é uma espécie de ampliação ótica, e essa é a ideia, uma espécie de ampliação especular, espelho, né? Por meio de um jogo de espelhos você vê mais do que você estava vendo antes. Então a questão nesses termos ele diria Descartes, Descartes na verdade tinha uma pista de aterrissagem incrível, mas por problemas uma pista de decolagem incrível, mas por problemas de voo, problemas talvez do seu aparelho, do seu avião, ele fez um voo de galinha. Ou seja, ele voou simplesmente só sobre o aeroporto, ele não tomou a grande altura e viu as coisas mais amplo, da maneira mais ampla possível que aquela experiência de partida permitiria que ele visse. Essa experiência de partida é a experiência do sujeito que representa, do sujeito que é capaz de, vamos dizer assim, ser o endereço de tantas coisas. E que fazendo o voo mais alto, o Whitehead vai dizer, é o sujeito que é a experiência, é o sujeito que representa tudo, é o sujeito que é o endereço de todo o universo, é o sujeito que é o locus onde toda a trama do universo se dá. Então, o que ele vai fazer? Ele vai transformar esse sujeito num sujeito que está entre outros e, portanto, é um sujeito que é sujeito e que está sujeito. Tem sempre uma trovinha de um poeta brother meu chamado Dieter Ross, que diz assim, que eu gosto muito de citar nesse momento, que ele diz assim: sou um sujeito sujeito a tudo. Os poemas são curtos, da própria talvez natureza dos poemas, mas se a gente fosse expandir ele um pouco mais, a gente diria: sou um sujeito que está sujeito a tudo. Ou seja, ser sujeito é diferente de estar sujeito. Ser sujeito é, digamos assim, sujeitar. Estar sujeito é estar sujeitado. Não ajuda muito, né? Estar assujeitado, a gente fala em português, que é uma coisa muito interessante, né? E aí o Whitehead vai dizer, olha, na verdade se trata de é como se, o termo que ele vai usar é o seguinte: é como um sujeito fosse também um superjeito. Tem um subjeito e um superjeito, né? De alguma maneira ele é o objeto da experiência ao mesmo tempo em que ele é aquele que experiencia. Então, portanto, ele não é alguma coisa diferente o objeto da experiência do próprio sujeito. A gente volta a isso. Isso é justamente a vilania do Descartes. É preciso fazer isso para combater a vilania do Descartes, né? Ou seja, essa bifurcação, esse é o nome que ele vai dar, essa bifurcação entre a experiência e a natureza. Mas voltando ao sujeito. Então, ele faz do sujeito o princípio de toda a atualidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: o voo grande é o voo que permite ver cada uma das coisas que existem como um sujeito nesse sentido, como uma unidade nesse sentido. Só que essa unidade não é uma ousia, não é uma presença, não é uma substância, ela é uma outra coisa. E para designar essa outra coisa, o Whitehead usa a expressão entidade atual, tá? A entidade que atualmente existe, tá? É uma entidade atual. Nessa mesma página que eu estava lendo, que é um capítulo anterior ao capítulo que vocês estão trabalhando, ele diz o seguinte: o que eu estou propondo é uma teoria das mônadas, mas ela difere de Leibniz no sentido de que as mônadas de Leibniz mudam
Beleza? Na minha pegada, elas não mudam, elas tornam. Tá? Cada criatura monádica, entidade atual, é o modo do processo de sentir o mundo, de acomodar o mundo em uma unidade de sentimento complexa. Essa unidade é a ocasião atual. A ocasião atual é o termo que ele usa para todas as entidades atuais, com exceção de Deus. Porque Deus também é uma entidade atual, mas não é uma ocasião atual, porque a ocasião atual, em certo sentido, tem a ver com uma certa, vamos dizer assim, grosso modo, com uma estrutura temporal. E Deus não está nessa estrutura temporal. Deus é contemporâneo de todas as demais entidades atuais, de todas as ocasiões atuais. Então, essa unidade, a ocasião atual, é a criatura última derivada do processo criativo, derivada e derivante do processo criativo, que deriva o processo criativo. Então, um ponto importante é isso. Essa unidade, essa entidade atual que sente o mundo e que acomoda o mundo, que é o locus, o endereço do universo, é alguma coisa que não muda, mas se torna, vira, devém. Né? A gente está falando, alguém perguntou sobre devir e suplemento no encontro síncrono passado, e sim, justamente, se trata de um o White está falando justamente de um devir aqui. Ele está dizendo, e aqui, lembra que a gente está falando de usia, fármaco, e em certo sentido uma outra maneira de pensar naquilo que não é usia é pensar no fármaco mais no devir, né? E ele está falando devir, becoming. Então, o que significa isso? Uma entidade atual, ela não muda, ela não se transforma, ela se torna uma outra coisa. Então você não tem continuidade ao longo do tempo. Então aquela ideia que surgiu numa discussão, acho que com a Gabriela no final do encontro passado, encontro ciclo passado, a ideia de se as mônadas morrem, em que sentido as mônadas morrem, etc. Aqui se coloca de um jeito muito diferente em Whitehead, porque em Whitehead as mônadas elas não têm continuidade no tempo. Elas fazem uma certa coisa e tornam-se uma outra, e tornam-se uma outra, e tornam-se uma outra. Então, em certo sentido, não dá para você falar mais de uma especificação do número de mônadas que compõem o mundo. Não do número, né? O número é infinito, a gente sabe, né? Mas digamos assim, de uma lista infinita de mônadas que compõem o mundo. Justamente por quê? Porque uma mônada leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Você não tem harmonia pré-estabelecida, você nem sabe determinar quais são elas. Um ponto que Latour vai levar muito, muito a sério, Latour, também um leibniziano, um whiteheadiano, vai levar muito a sério, a gente vai ver depois, quando ele vai dizer o seguinte: eu não posso determinar quantas mônadas existem, né? Tá? Justamente essa um pouco essa ideia. A mônada é infinita e ela o número de mônadas é infinito e o número de mônadas é indefinido. Agora, o que é interessante é que portanto, a mônada ela não é uma substância, uma ousia no sentido de alguma coisa que permanece, alguma coisa que é que é o que a turma Descartes, por exemplo, chamava de causa sui, que se sustenta por ela mesma. Não, uma entidade atual leva uma outra entidade atual, que leva uma outra entidade atual, que leva uma outra entidade atual. Então não tem a substancialidade presente no sentido de alguma coisa que se mantém, se preserva, e justamente a entidade atual, ao contrário de preservação, ela é um constante devir, né? Então é disso que
É disso que ele está falando, ou seja, desse constante devir. Agora, então, isso significa o quê? Significa que não tem permanência. A entidade atual, ela se satisfaz e se torna uma outra coisa, né? Então essa é a ideia, é um ponto que contrasta de maneira importante com o Leibniz, né? Ou seja, é uma analogia sem substâncias, né? As coisas, elas não são... E o que é a entidade atual, entendida dessa maneira, como o próprio sujeito, né? Como o próprio sujeito cartesiano, né? Como ele estava dizendo há pouco. É justamente entendê-la, e essa maneira também como o Whitehead vai entender a entidade atual, como uma gota de experiência. A entidade atual é uma experiência, ela não é uma presença plena, ela não é uma presença que dura por si mesmo, ela é uma gota de experiência. Então, portanto, ela cada experiência que você tem é uma entidade atual. Essa ideia. Então ele vai falar, por exemplo, e aqui com Tarde, da sociedade das experiências que você tem num certo momento. E essa sociedade é uma sociedade de entidades atuais, né? Então isso vai fazer com que ele postule o seguinte: a experiência, ela é a base de todas as coisas, ela é o instamento dessa coexistência, dessa sociedade de sociedades. É aí que a coisa acontece. E aí ele vai formular o que ele chama, um princípio que é muito importante para ele, que chama de princípio ontológico, que diz o seguinte: olha, se você não tiver entidades atuais, se você não souber determinar qual é a entidade atual, você não explica nada. Toda a explicação se dá por meio de entidade atual. O que remonta ao que eu estava dizendo antes, ou seja, essa ideia de espontaneidade, enfim, né, essa ideia de que você vai ter que explicar qual é a micro-razão, né, daquela entidade atual, das muitas entidades atuais que estão no processo, que fizeram, que determinaram que uma coisa foi de um jeito ou de outro. Essa determinação, você tem que procurar ela nas entidades atuais. Se você não procurar nas entidades atuais, você não explica. E aí, justamente, isso explica, isso é o que dá vazão a alguma coisa que é muito conhecida do Whitehead, que é a famosa falácia da concretude mal colocada. Então ele vai dizer, e hoje a gente já pode contemplar isso já, eu acho que com bastante tranquilidade, né, não tem grandes dificuldades. Ele vai dizer o seguinte: olha, na verdade, as pessoas dizem que o concreto é o espaço e o tempo, o concreto são as leis da natureza, o concreto é uma certa ordem em que as coisas estão, uma ordem em que o espaço e o tempo estão ordenados, e isso é o concreto. Falar de concreto em oposição ao abstrato é isso. E, geralmente a gente diz a diferença entre o concreto e o abstrato é que o concreto é espaço-temporal, por exemplo, né? Ou alguém poderia dizer assim: concreto são as leis da natureza, isso é uma concretude da qual a gente não pode escapar. Ele vai dizer: não, a concretude não está aí, a concretude não está em ordem nenhuma, a concretude está simplesmente nas entidades atuais. As entidades atuais é que formam o que ele chama de concrescência, que produzem o concreto. Você explica as leis da natureza por meio de uma sociedade de entidades atuais. Você não explica, não é o contrário. Ou seja, as entidades atuais elas não surgem de um universo de leis. Então, portanto, as leis da natureza, todas as ordens, elas são ordens que são, vamos dizer assim, dependentes da sua base constituinte. E essa base constituinte é como se fosse uma constituição baseada numa base constituinte. Essa base constituinte são as entidades atuais. E as concrescências que elas produzem. Os elos que elas produzem. Esses elos é aquilo que ele chama de nexo. Né? Então essas entidades atuais, elas formam um nexo, uma conexão entre elas. Então elas formam um lé concré
entre elas. E esse lé concreto, a gente estava falando das micro-razões diferentes há pouco, então elas formam um nexo, elas formam uma conexão, e essa conectibilidade é que faz com que, a coexistência, enfim, né, que faz com que as coisas são ordenadas, mas essa ordenação, ela é uma ordenação, vamos lá, uma ordenação num certo momento específico. Então significa o quê? Que as leis da natureza, elas valem, essas leis, elas valem num certo, o que ele chama de uma certa era cósmica. Em outras eras cósmicas, não valem isso. O que muda de uma era cósmica para outra? A configuração, a conflagração, a articulação das entidades atuais. Então, concreto é as entidades atuais. Concreto é a sociedade das entidades atuais. E a entidade atual é entendida como uma gota de experiência. E a entidade atual, a gente vai ver, é alguma coisa que tem centralmente uma capacidade de sentir. E que, portanto, busca que essa capacidade de sentir seja atiçada. Então, a experiência, ela procura um objeto, por assim dizer, porque ela procura alguma coisa que atice a sua sensibilidade, atice o seu sentimento. E essa é uma ideia muito importante, muito crucial para a gente entender a entidade atual como uma gota de experiência. É o atiçamento, é o chamariz, é a isca para o sentimento. Aquilo que o Whitehead chama de lure for feelings. Isso, pensar um pouco no lure for feelings é uma empreitada que nos leva rapidamente a contemplar mais ou menos como é que a experiência é central nesse esquema da filosofia do urbanismo, nesse esquema que o Whitehead está recomendando. Portanto, a entidade atual, ela não é simplesmente a experiência, porque a experiência não é simplesmente uma representação, ela é uma unidade de experiência que é, portanto, capaz de ter uma satisfação, de ter uma capacidade criativa para lidar com aquilo que ela está representando, e é capaz de ter um objetivo. E essa ideia da experiência que tem um objetivo que pode ser satisfeito, essa ideia é uma ideia central da animação do universo, da interanimação do universo, um pouco no sentido da espontaneidade que eu estava falando no início. Então, essa interanimação significa o seguinte: o universo não é um universo que está por trás da nossa experiência, é um universo que é feito da própria experiência. Portanto, é um universo transparente, né? Ou seja, não é um universo de existe toda uma sociedade secreta que está por trás das experiências que a gente tem, né? Como pode parecer, por exemplo, quando o Deleuze está explicando o Leibniz em termos daquela decisão de continuar lendo ou ir para o Boteco Bebê. Essa decisão, veja bem, ela é subjacente. Isso é muito importante. Ela é subjacente no sentido de que você não sabe o que vai decidir. Se você vai para o bar ou vai, você não sabe.
Aquilo está acontecendo de uma maneira lá subreptícia. Mas essa subrepticibilidade, e esse é um ponto muito importante para o Whitehead, que em certo sentido já está prefigurado em Leibniz, é uma experiência. Ou seja, aquela microexperiência que você nem sequer se dá conta, é experiência. Ou seja, o Whitehead, também com Leibniz, vai morder a bala e dizer assim, a experiência não é só aquilo que você que você está consciente como uma experiência. A experiência não é a experiência que você é capaz de acessar e discriminar. A experiência, existe mais na experiência do que a sua capacidade de estar consciente dela. Existe, portanto, uma espécie de experiência inconsciente, uma experiência que não é consciente, uma experiência que você não se dá conta. Não é simplesmente a experiência não é simplesmente os dados da sua sensibilidade que trazem informação para a sua consciência. É aquela imagem de que se você considerar a experiência como sendo simplesmente aquilo que você nota, aquilo que você se dá conta, se você tentar explicar a experiência e a sua importância, o seu alcance, a sua abrangência nesses termos, o Whitehead vai dizer, é como se fosse tentar explicar a civilização moderna com base apenas nos sinais de trânsito. É como se isso fosse a ponta do iceberg. Né? Entende? Ou seja, aquilo que nós nos damos conta é a ponta do iceberg da experiência. Porque existem muitas outras coisas que nós experimentamos. Né? E aí os exemplos que ele dá são coisas como, por exemplo, adoecer. É uma experiência. A gente vai se dar conta dela talvez só quando a gente está doente. Envelhecer é uma experiência. A gente vai se dar conta dela só quando a gente vê alguns efeitos dela. A experiência não está no efeito. A experiência não está naquilo que então impressiona os nossos sentidos. A experiência não é feita de sentidos. Tudo é sentido. Então o envelhecimento não começa quando eu me dou conta de... o envelhecimento não é alguma coisa que eu me dou conta, que eu preciso me dar conta para que aconteça. Percebe? O apaixonamento, outro exemplo que ele dá. Você se apaixona. Quando é que você se dá conta? Talvez nunca, mas você se apaixonou. Tem tantas paixões por pessoas, ideias, modelos que guiam a nossa vida, que a gente nem sequer se dá conta jamais. Mas isso não quer dizer que a gente não experimentou isso. Percebe? A gente experimenta um monte de coisas que a gente não se dá conta. Essa experiência fora da minha capacidade de discriminar, se articular, é essa experiência que que é a experiência que me faz decidir, por exemplo, ir para o bar beber e não seguir lendo, porque eu nem notei, mas veio um cheirinho de vinho incrível da janela quando eu abri. Isso mudou tudo. Agora a experiência é experiência inconsciente, percebe? Então não é... ou seja, a ideia de experiência inconsciente é muito importante porque justamente não é alguma coisa que é de natureza completamente diferente. Há um contínuo entre as coisas que eu experimento e noto que eu estou experimentando e as coisas que eu experimento e não noto que eu estou experimentando. É nesse sentido que a gente pode dizer que a entidade atual é uma gota de experiência. Não é uma gota de experiência no sentido de que todas as entidades atuais elas são acessíveis a nós, como que a gente pode notar elas. Não, mas elas são acessíveis no sentido que elas são transparentes, porque elas têm efeito. Porque se elas não tiverem efeito, elas não podem existir. Porque uma das consequências para Whitehead dessa conexão entre existência e coexistência é que se alguma coisa não faz efeito sobre nada mais, então ela nem sequer pode
A gente não pode dizer que ela existe. É o princípio que ele fala, que ele chama de o princípio da inexistência da atualidade vácua. Não tem uma atualidade que não tem consequência sobre coisa alguma. E essa coisa não pode ser atual, essa coisa não pode ser existente. Então, essa unidade, essa gota de experiência tem consequência, tem efeito. Mas esse efeito nem sempre é notado por nós. Não precisa ser notado por nós, não precisa que a gente se dê conta. A ideia de que tem uma sociedade das coisas tem uma implicação que você já deve ter notado, que é muito interessante, que é a implicação de que não tem uma perspectiva que permite que tudo fique exposto. Em Leibniz não é bem assim, porque em Leibniz você tem um Deus que contempla, representa e escolhe o mundo. Portanto, ele faz o mundo ser implementado. Então existe essa visão de parte alguma. Mas quando essa imagem de um Deus que escolhe o mundo desaparece, sai de cena, as coisas ficam um pouco diferentes. É como se as coisas não são de jeito algum. Elas são do jeito que são porque os indivíduos fazem eles serem, a coisa ser do jeito que é. Então a realidade ela é construída socialmente. Mas não é construída socialmente no sentido de um construtivismo social humano. Mas ela é construída socialmente pelos agentes, pelas entidades atuais, no caso de Whitehead, que fazem que tecem essa realidade. Essa tessitura é uma tessitura social que não é feita por nenhum agente em particular e que qualquer contemplação é também uma intervenção. Você não tem isso, agora eu vejo a realidade desde fora. Essa é a crítica à bifurcação que Whitehead está fazendo. A bifurcação é justamente essa ideia de que você pode separar a experiência de um lado e aquilo que a experiência é sobre de outro. A experiência de um lado e o objeto da experiência de outro. Então, se tudo é experiência, se as entidades atuais são gotas de experiência, elas então, as coisas que a gente faz, elas não estão orientadas a aumentar, melhorar a representação das coisas, a tornar as coisas mais inteligíveis, a substituir cada uma dessas coisas por uma teoria, um modelo, mas elas estão orientadas a uma ação na experiência. Então elas estão orientadas a fazer alguma coisa na experiência. Então a experiência pode ser, portanto, intensificada e pode ser atenuada. Então, quando a gente age sobre os nossos sentimentos, de alguma maneira, a gente está intensificando a nossa experiência, as nossas sensações, e a gente está atenuando elas. A gente está provocando elas, a gente está tornando possível sentir coisas que a gente que não eram possíveis antes. Então a transformação das entidades atuais é uma transformação das sensibilidades. É uma transformação daquilo que é sentível, daquilo que é sensível,
e daquilo que da sensibília, ou seja, daquilo que pode sentir. E é uma transformação ao mesmo tempo, porque é um sujeito, um superjeito, é um sujeito e um tá sujeito e um ser sujeito. E aí é nesse cenário que aparece a ideia de chamariz para o sentimento, a ideia de atrator para o sentimento, a ideia de isca para o sentimento. Na tradução da Maria Teresa, que se não me engano vocês estão consultando, está a expressão engodo, engodo para o sentimento. E é uma tradução bastante, eu acho, bastante infeliz para os leitores brasileiros, porque afinal de contas no Brasil engodo significa simplesmente enganação. Parece que em Portugal é diferente. Em Portugal, a Maria Teresa é portuguesa, e a Maria Teresa ela falou, olha, na verdade aqui em Portugal engodo pode ser tanto uma enganação como não uma enganação, simplesmente uma isca, como é que se diz, alguma coisa para pegar o sentimento, uma armadilha para o sentimento. Que chama e de alguma maneira, digamos, captura, faz o sentimento acontecer. Então, lure for feelings, a expressão Whitehead, lure for feelings, vamos chamar de chamariz, para o sentimento, portanto, essa intensificação. Então, o que é interessante é que se você pensa em termos de sentimentos, e Whitehead de fato está pensando em termos de sentimentos, e aí fica mais interessante, fica mais, talvez, sei lá, talvez mais fácil de entender quando a gente diz, por exemplo, fala de experiências inconscientes, como eu estava falando há pouco, e diz, por exemplo, a experiência do envelhecimento, do adoecimento, do apaixonamento. As experiências são experiências que escapam à nossa consciência, porém, elas são sentimentos, são coisas que a gente sente. Né? A gente não está ciente de tudo que a gente está sentindo, né? que a gente é capaz de experimentar. Então é essa a ideia, né? Então, quando a gente cria uma imagem, quando a gente cria uma metáfora, quando a gente faz um modelo, quando a gente faz uma teoria, quando a gente faz também um filme, uma peça de teatro, um quadro, a gente está fazendo lure for feelings. Então essa é uma imagem boa para se reter, né? Ou seja, a ideia de que a gente não está procurando representar o mundo, a gente não está procurando capturar o mundo em uma teoria. Uma teoria, ela não é uma captura do mundo, ela é uma expansão do mundo, porque o mundo é feito de experiência. Então a interminabilidade, o caráter infinito do mundo, ele está justamente nesse elemento de que o mundo é um campo de experimentação. E isso que eu queria chamar a atenção há pouco, é uma consequência mais ou menos quase que direta dessa ideia de que a realidade é social. Porque não há nada a não ser experimentadores. Então é como se fosse, vamos lá, essa expressão, essa imagem, uma imagem que Deleuze usa no capítulo sobre Whitehead, do livro dele sobre Leibniz, esse que eu mencionei há pouco, a dobra, é a imagem de uma enorme, de um conjunto de músicos. Enquanto em Leibniz você tem um conjunto de músicos seguindo uma partitura de um concerto grosso barroco, em que cada um sabe exatamente o que vai tocar, quando vai tocar e quando vai parar, com quem vai tocar e com quem não vai tocar. Cada um sabe o efeito que vai produzir em cada um dos outros, e como esse efeito vai gerar uma reação, ainda que nenhum dos músicos, talvez só a partitura, né, que seria o mundo possível, né, escolhido, só a partitura saiba o conjunto todo. Cada um deles sabe
dos seus vizinhos, alguns vizinhos mais próximos com mais nitidez, os vizinhos mais distantes um pouco como saindo da perspectiva, como se estivesse se afastando no horizonte, como se fosse uma visão aturdida, mas ainda assim uma visão. No caso de Whitehead, você, em vez de concerto grosso, tem uma enorme jam session, Jazz After Midnight, uma enorme improvisação, em que cada um das entidades atuais está experimentando com base nas demais entidades atuais, do que as entidades atuais estão oferecendo. Então, cada uma delas está oferecendo um atrator, uma armadilha para sentimentos. Então, nessa improvisação criativa que ocorre então esse campo de experimentação que é o mundo. Então não se trata de um campo, não se trata de alguma coisa. A imagem, o contraste com a imagem do necessitarianismo é bastante forte, né? Porque você pode imaginar que justamente não tem uma necessidade, você tem esse monte de necessidades que formam, em certo sentido, alguma coisa que não é necessária e que é espontânea. A espontaneidade seria uma espécie de plural da necessidade, talvez, né? Assim, quando você tem essas múltiplas necessidades, cada uma dessas micro-razões agindo e sendo contaminada pelas outras, então você tem esse efeito no atacado, que não é um efeito que pode ser previsto. E para Whitehead, o papel de Deus é que Deus vai ser aquele que registra toda essa experiência. Então Deus vai ser, em certo sentido, aquele que... E ele registra não por meio de alguma coisa fora do mundo, mas ele registra pela própria, digamos, pela própria música dele. Ele é, digamos, o músico que fica a noite inteira na jam sessions. Alguns vão, outros desaparecem, uns tornam-se os outros, né? E o papel de Deus em Whitehead, ele é o papel de garantir que as percepções das entidades atuais elas possam envolver coisas universais. E ele entende essas coisas universais, ele chama de objetos eternos. Então são coisas como, por exemplo, a cor verde ou a forma quadrada. Essas coisas elas são percebidas pelas entidades atuais porque elas estão disponíveis. E como que elas estão disponíveis? Elas são entidades atuais? Não, elas não são entidades atuais, elas estão constantemente percebidas por uma entidade atual, que é Deus. Então esse é um papel um pouco, digamos, específico que Deus tem no sistema de Whitehead, que contrasta de um jeito muito interessante com o papel de Deus no sistema de Leibniz, porque no sistema de Leibniz você não tem experimentação em certo sentido, porque você tem uma arquitetura e todas as percepções elas vão ser subordinadas a essa arquitetura, digamos, a essa escolha do desenho do mundo. No caso de White, você tem um campo de experimentação, então Deus está no meio desse campo de experimentação. Deus não é, como eu falei, acho que em alguns encontros passados, um problema que White via em Leibniz era que White e Leibniz via Deus como uma espécie de exceção para o sistema. E ele queria que Deus fosse um exemplo do que acontece no sistema, não fosse alguma coisa que tivesse que ser excepcional. De fato, isso não é difícil de entender no ponto que a gente está agora, né? Ou seja, Deus está no meio dessa experimentação. Deus também é um experimentador. Deus também é um músico na sessão de improvisação. Percebe? Então, não é que você não tem, não é apenas que você não tem nada escrito. Não é apenas que você não tem regras definitivas de como a realidade vai se desenrolar, se desencadear, se desempacotar. Mas essas regras nem sequer podem ser concebidas porque elas são produtos de cada uma das entidades atuais que estão constantemente se transformando.
Essa visão de parte alguma é justamente o que não pode ser, porque só tem visão quem consegue afetar e ser afetado, ou seja, está no meio da coexistência, ou seja, está no meio da sociedade. Então é mais ou menos como se, enfim, sei lá, fazer uma imagem assim, mais próxima das ciências sociais, é como se a gente estivesse pensando assim, não tem uma perspectiva neutra sobre todo esse aglomerado, todo esse entulho social. A perspectiva é sempre de algum ponto, sempre de alguma entidade atual. Percebe a imagem social que a gente começa a vislumbrar. Então, não tem esse regente que tem a partitura na mão. Em certo sentido, pensando que Leibniz preparou o terreno para Whitehead, a gente pode pensar como é a ideia do meu livro de Áspera da Agência, também de outras pessoas, essa preparação do terreno foi dizer assim, olha, a coisa toda é social e tem um regente. E aí alguém pode se perguntar assim, mas a gente tira o regente, eu coloco o regente no meio dos músicos e ponho o regente também para tocar. E então, se não tem regente significa exatamente não tem partitura, e não tem partitura significa então você tem uma improvisação. Então é aí que é uma passagem, digamos, de uma clausura para uma outra coisa, né? Para a ideia de que cada uma das entidades atuais pode ser afetada pelas outras. Nenhuma está livre, nenhuma está imune, né? Como se fosse a gente pode contrapor a palavra imune, a palavra comunidade, a palavra imunidade, a palavra comunidade. Então, é como se fosse uma comunidade de todas essas entidades atuais em que cada uma pode afetar as demais. E poder afetar as demais significa, evidentemente, poder estar à mercê delas, né? Poder ser afetada por elas. Então fazer teorias, criar uma imagem do mundo, não está fora da experimentação, está dentro da experimentação, está dentro desse campo em que a sociedade das coisas, né, como a gente estava dizendo, tem lugar, né, ou seja, e é claro, né, a ideia é, pensar num salto especulativo aqui, né, num voo especulativo, ou seja, a ideia é sair da nossa experiência consciente em direção a uma experiência bem mais ampla, uma experiência de todas as coisas. Então, as sociedades é que explicam as leis, porque é a experiência constitutiva que vai constituir alguma coisa. Não existe uma constituição que preceda a constituinte. Então, justamente, você precisa de sociedades para explicar as leis. Um sistema de leis determina a reprodução de uma porção do universo que gradualmente cria uma espécie de dominação, como se fosse uma constituição que domina uma sociedade. Tem o seu estágio de duração e desaparece da existência com a decadência da sociedade da qual ele emanava. Ou seja, as entidades atuais elas têm no seu conjunto uma história. E essa história é determinada por como os sentimentos vão ser atraídos, condicionados por aquilo que a sociedade faz, né? Ou seja, pelos lure for feelings. Então justamente, a singularidade de cada entidade atual está na sua relação única com a sociedade dos seus membros. Lembrar do tarde, existir é diferir. Então, cada entidade atual faz uma diferença
É justamente essa diferença que só vai poder ressoar, só vai poder fazer um efeito no conjunto das outras entidades atuais, como numa jump session, como numa improvisação. E é isso, ou seja, pensa na Lure for Feelings também nesse contexto, né? No chamariz para o sentimento. O toque de uma nota, o toque de alguma nota cria uma sensação. Inspira um certo sentimento. E aí justamente a reação que você vai ter a isso é o que vai fazer o microelemento, a micro-razão, como a gente estava dizendo no início, que vai constituir junto com todas as outras, com todas as micro-gotas de experiência, a sociedade improvisada das coisas.